Muito bem, queridos. Normalmente a pessoa dispensaria apresentações, mas como nós estamos na presença dos nossos irmãos de Anajatuba também, nosso palestrante de hoje, querido irmão Juarez Belo, é atualmente líder da mordomia cristã e ancião da Igreja Adventista de Castelo. Tem uma larga trajetória no Ministério Jovem e na liderança da igreja, assim como em outros departamentos. A gente o recebe com prazer nesse quinto dia para nos dirigir na palavra, que o Espírito Santo possa usá-lo nesse momento. Amém. Obrigado ao nosso ancião Maicon pela condição diária aí desses momentos. Porém, nós tínhamos planejado, eu estava somente aqui nos bastidores, o Maicon apresentando, mas hoje nós tivemos aqui um pequeno detalhe aí, vamos estar nós aqui conduzindo esse momento de meditação. Mas estamos muito felizes com a presença de vocês a cada manhã. Nós estamos aí vendo o compromisso de cada um em buscar primeiro Deus na sua vida, e sabemos que isso é fundamental para que tenhamos aí uma vida feliz, uma vida plena e uma vida com saúde integral, que é o que nós estamos buscando nesses 10 dias de oração. O primeiro dia nós estudamos a saúde integral com o Dr. Januário. O Dr. Januário Farias abordou muito bem o tema. Inclusive, quem perdeu essa primeira palestra já está disponível no nosso canal, no YouTube, Adventista SD de Monte Castelo. O segundo dia, saúde e princípios. Tivemos uma palestra muito boa com o pastor Marcos. Inclusive, ele disponibilizou um PowerPoint para a igreja, nós até colocamos no grupo, muito interessante a abordagem dele. No dia 3, o Dr. Wellington Serra compartilhou conosco a saúde física. No sábado, no domingo, ontem, a irmã Ruth Torres, né, que também estará conosco presencial no dia 22, nas 10 horas de jejum. Ela estará desenvolvendo aí o tema da nutrição e a saúde emocional. Nós estaremos com ela. Ela desenvolveu ontem o tema saúde emocional. E hoje, o tema da nossa revista é saúde espiritual. Inclusive, nós temos reforçado e enfatizado todas as manhãs. Esse momento aqui não substitui a leitura da revista com a sua família, tá bom? Inclusive, os temas, né, que veio para nós estudarmos aqui nesse momento é até diferente, não é o mesmo tema que está na revista, né? Não são os mesmos textos a serem estudados. É por isso que não substitui. No culto do pôr do sol, se não der tempo de fazer agora, logo após nosso momento, faça no momento do pôr do sol, ou no momento que for melhor para a família toda se reunir e estudarem juntos esses temas que estão na revista, que são muito bons. Bem, eu vou apresentar aqui a minha tela. Está aparecendo aí para vocês? Só um minutinho. Pronto. Agora vamos. Nós vamos meditar nesse tema de saúde espiritual, a história que está registrada em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, no versículo 3. É uma história bem conhecida. Você pode abrir a Bíblia. A história de Marcos, capítulo 2. A história dos 4 amigos, né, conduzindo um paralítico até Jesus Cristo. O capítulo 2, no versículo 3, nos diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Assim, inicia Marcos, na verdade, essa história. E essa história, ela é verídica, né? Ela não foi uma parábola contada por Cristo, isso realmente aconteceu. Queridos, o nosso Deus,
a quem nós servimos, ele nos criou e é a pessoa que mais deseja que nós tenhamos saúde. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Ele disse que veio para que nós tenhamos vida, e não é uma qualquer vida. Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Foi ele que criou o nosso corpo, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse corpo que, como expressa o salmista, foi formado de uma maneira maravilhosa, quando maravilhoso nos formou o Senhor, Salmo 130. Ele nos deu mecanismo para mantermos essa ordem divina, de ter um corpo são, e aí mesmo em meio aos pecados, ele promete cura, Êxodo 23. Ele diz que ele é o Deus que nos sara, que nos restaura. Então ele não só criou-nos perfeitos, criou este corpo são, nos deu todos os caminhos para mantê-lo assim. Infelizmente, como nós vimos nesse vídeo de hoje, o vídeo da jornada pela máquina humana, os remédios naturais, né, o viver natural. Na verdade, às vezes a gente espera que os remédios naturais façam um efeito, mas não temos o desejo de viver naturalmente. E aí, queridos, os remédios naturais só curam para aqueles que vivem naturalmente, têm uma vida simples. Não adianta. Se eu carrego a minha vida, o meu corpo, o meu organismo, né, de toxinas e deixo de viver naturalmente, eu posso até viver os remédios, diariamente buscando algum momento, mas eu preciso viver ele na plenitude, viver 100%. É por isso que Deus espera que nós sejamos mordomos, mordomos seus, que nós administramos bem todos os aspectos da nossa vida, quer sejam físicos, intelectuais, sociais, morais. Deus espera isso de nós, que nós administremos bem esses recursos que Ele nos deu, e o nosso corpo é um deles, né. Nós vimos aí na mordomia que um dos T's da mordomia é o nosso templo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, nessa experiência de Jesus, no milagre do paralítico de Cafarnaum, Jesus ele nos ensina que sua cura contempla todos os aspectos da existência humana, para que a humanidade seja restabelecida à imagem e semelhança do Criador. Nessa passagem, nós aprendemos que Jesus ele cura sempre o todo, ele tem uma visão holística do ser humano. Ele não só quer dar a cura física, é lógico que ele quer dar a cura física, mas ele vê o todo. E aí, é por isso que nós hoje vemos muitos sinais, prodígios acontecendo em vários lugares, e aí alguns se perguntam se isso vem de Deus. Querido, se esse milagre não contempla o todo, não pode vir de Deus, porque Deus ele cura por completo, ele restabelece o homem por completo. E é por isso que o milagre maior, ele vem, pela palavra. Não é só experimentar aquele momento de alívio físico, mas ele traz o alívio espiritual, ele traz o alívio da alma, do coração, da mente. Então existem vários tipos de doenças, né, existem vários tipos de doenças que somos acometidos, o ser humano é acometido hoje. Existem doenças que são, genéticas, que são passadas de geração em geração. Existem as doenças físicas, a lepra, o que era muito comum na época de Jesus, a paralisia. Existem doenças mentais e emocionais, como depressão, angústia, mas também existem as doenças espirituais, né, que são pecados desenvolvidos no caráter e que se arrastam por gerações sucessivas.
Essas doenças espirituais atraem outras doenças pelo estilo de vida, né, que desenvolvem. E há doenças também decorrentes de acidentes ou maus tratos ou cuidados não oferecidos aí na infância, que também podemos dizer assim, não foram culpas, né, não são culpas, foram desenvolvidas por negligência. Há doenças decorrentes da fome, de não acesso a cuidados médicos, há doenças que são resultado de estilo de vida depravado. E nessa experiência deste homem, a Ellen White, que é a profetisa do Senhor, inspirada, escreveu dizendo assim, de que muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio, haviam trazido sobre si a enfermidade, todavia ele não se recusava a curá-los. Ele nunca se recusou a dar o alívio físico. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado. E muitas eram curadas de sua enfermidade espiritual e bem como da doença física. E ela diz que dentre esses que buscavam estava este homem paralítico. Este homem, ele que já havia perdera toda a esperança de restabelecimento, de um dia voltar a andar, voltar a ser independente. A sua doença, ela conta que era resultado de uma vida pecaminosa. E ele tinha consciência disso. Aquele homem tinha consciência de que ele era resultado dos suas escolhas. E seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Então, aquele homem, ele estava não só fisicamente doente, mas ele havia também, espiritualmente, ele estava em angústia pelo remorso, pela culpa. E aí, ele já havia até, inclusive, apelado a fariseus, aos doutores, em busca de alívio. Só que o que ele ouviu da boca daqueles homens é que o seu mal era incurável. Ele tinha que morrer sob a ira de Deus. Queridos, na última lição do trimestre do livro de João, eu fiquei muito reflexivo, sobre o sofrimento daquele povo, do povo de Deus, o povo de Israel, quando Jesus veio à Terra. Você imagina que havia desesperança e dor em todas as partes. Não havia quem os socorresse, porque de um lado eles tinham a mão pesada do Império Romano, que os subjugava, que os explorava. Havia ainda um rei beberrão, né, que também exigia impostos, que era o rei Herodes. Havia a monarquia Herodes, que não servia para nada. E aonde eles poderiam encontrar alívio seria no templo. E, para tristeza, ali também eles eram explorados financeiramente, espiritualmente. Não, então, eles não encontravam alívio. E em certo momento, quando Jesus ele previa ali a sua morte, e aí muitos dos discípulos o abandonaram, e aí Jesus faz a pergunta: "E vocês?", para os apóstolos. "E vocês? Vocês também irão?" Aí Pedro responde: "Senhor, para onde nós iremos? Mestre, para onde nós iremos?" A verdade é que aquele povo não tinha para onde ir. Jesus se mostrou a única esperança. E ele, por vezes, ele se compadeceu olhando aquela multidão. Eles são ovelhas, são como ovelhas sem pastor. Então o paralítico, ele já imergira no desespero, ele estava totalmente submerso, estava se afogando na desesperança. Aí que ele ouviu contar as obras de Jesus. Irmãos, é como aquele último lampejo. Eu que já passei por uma experiência de quase afogamento, quando adolescente, eu e meu irmão, não vou contar toda a história aqui, já contei em outros momentos aí. É algo assim terrível, quando você afunda, quando não tem mais forças,
e a água começa a tomar conta do seu pulmão. E eu sei que naquele último momento de afogamento, naquele último lampejo de força, que eu dei a última abraçada, que eu emergi um pouquinho, foi que o bombeiro me pegou. E é desesperador quando você sente que a vida vai se esvaindo. Aquele paralítico, ele estava imerso no desespero, totalmente submerso. E ele ouviu falar sobre as obras de Jesus. E ele ouviu dizer que outros, tão pecadores como ele, haviam sido curados. Imagina que aquilo ali foi um lampejo, foi um novo momento ali de esperança que começa a brotar. E ele foi em busca. Ele foi em busca, ele foi levado por 4 amigos, a sua esperança quase se desvaneceu, mas ele não podia rejeitar a última possibilidade de cura. E aí, queridos, Ellen White escreve dizendo que quando ele se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-la, a misericórdia do Salvador lhe abençoara o coração. Jesus observava o desenvolver-se no primeiro tênue raio de fé, a convicção de que ele era o único auxílio do pecador, e a vir a se fortalecer em cada esforço para chegar à sua presença. Ele viu ali, naquele homem, um lampejo de fé. Fora Cristo fora Cristo que atraíra o sofredor para si. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador diz: Filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Queridos, aquele homem, ele buscava a cura física, sim, mas muito mais do que a cura física, ele queria ter paz, ele queria ter uma cura espiritual. O peso da culpa cai da alma do doente. E Jesus exclama o que ele mais precisava naquele momento. A palavra o abençoou. Como foi que Jesus curou este homem? É interessante notar aqui que há passos, né? Primeiro, a palavra o alcançou. E aí nós vemos o valor da pregação da palavra. O primeiro momento foi ele ter conhecimento de que Jesus podia curá-lo. E quantos hoje estão vivendo ou passando por situações semelhantes, não somente físico, mas espirituais, emocionais, pessoas que estão em desesperança, estão imersas no desespero. Elas precisam ouvir a palavra que Deus cura, Deus pode curar, Deus pode restabelecê-los. O valor aí da pregação, o valor do testemunho, o valor do evangelismo, levar a palavra em todo canto. O segundo momento, os amigos o apoiaram. Quando ele precisou ser levado, ele não podia chegar sozinho. E aí nós temos o valor da família, dos amigos, da igreja, porque às vezes muitos não têm força de se levantar e ir até Jesus. Às vezes nós fazemos um apelo no evangelismo, na igreja, e quem já vivenciou a experiência, quem já esteve também ali sentado na condição de ouvinte, sabe da dificuldade que é de levantar-se do banco e ir até a frente atender a um apelo. Aí entra o valor, a importância do amigo que o convidou, da igreja que o recepcionou, da família, de poder ajudá-lo, apoiá-lo nessa decisão. E aí Jesus o perdoou. O valor da comunhão direta com Deus, o valor de reconhecer que Jesus pode, o valor da fé. Queridos, esses são passos que aquele paralítico realizou para chegar até o momento da cura. Ele creu e por isso ele obedeceu. O valor da fé e da tomada da decisão pessoal. Mas entenda que essa decisão ela vem pelo conhecimento. O conhecimento de quem é Deus, de que Deus ele pode, a fé desenvolvida pelo conhecer a Deus. Jesus ele curou o paralítico de uma doença espiritual, o pecado, e de uma doença física, que foi a paralisia dos seus membros.
ele restaurou aquele homem por completo. Os aspectos espirituais curam os demais aspectos da vida humana. Perceba que, muito mais que a cura física, Deus está interessado em dar-lhe a cura espiritual, a salvação. Foi assim com aquele leproso, que dos 10 que Jesus curou, o único, um só voltou, e aquele homem ele buscava muito mais do que a cura física. Então não se conformem. Não nos conformemos apenas com uma cura física ou material. Deus ele quer nos dar muito mais. E tem um texto aqui da revista que está na Ciência do Bom Viver, aliás, na Medicina e Salvação, que ela fala assim, ó, deixa eu extrair aqui da revista, do perigo do cristianismo ocasional e da rotina. Ela diz que não é seguro ser cristãos ocasionais. Então, não é seguro você estar ali somente na ocasião ou na superficialidade. Talvez o lugar mais perigoso para se estar é na igreja vivendo a superficialidade. Ele expressa isso na mensagem de Laodiceia. Melhor é ser frio, é melhor estar lá fora do que estar na igreja na mornidão espiritual. Porque enquanto você está frio, em algum momento você vai reconhecer que aquela vida é desastrosa, em algum momento você pode ter um lampejo ali de despertar, de voltar em si como o filho pródigo, caindo em si, pensar no Pai, pensar na casa de Deus, e você pode tomar uma decisão, mas viver a espiritualidade, a mornidão espiritual, viver um cristianismo ocasional, é a situação de maior perigo espiritual que um ser humano pode viver. Então ela diz, não é seguro. Cumpre-nos ser semelhantes a Cristo em nossas ações a todo tempo. Então, pela graça, estaremos seguros para o tempo e para a eternidade. Então, só há uma forma de estar seguros em relação à nossa vida eterna. É viver em semelhança a Cristo. O conhecimento experimental do poder da graça, recebidos em tempos de prova, é de mais valor do que o ouro e a prata. É por isso que Paulo ele exclama algo que às vezes para nós fica até incompreensível, né? Paulo diz assim, em tudo dai graças. Aí muitos falam com ironia, né? Mas dar graças em tudo, em meio à dificuldade, eu vou agradecer a Deus em meio à dificuldade? Sim, sim, porque o fato de você viver, experimentar a dificuldade, a aprovação, isso te faz perceber Deus numa forma que você não veria em momentos de bonança. E ela diz aqui que o conhecimento experimental do poder da graça, recebido não em qualquer tempo, mas é no tempo de prova, é de mais valor do que ouro e prata, porque ele confirma até do que confia e crê. Ele confirma a fé, desculpa, do que confia e crê. A certeza de que Jesus lhe é um auxílio bem presente. Comunica-lhe uma ousadia que o habilita a confiar na palavra de Deus. Então, quando você passa por esse momento de prova, de dificuldade, e você permanece ali fiel, você ali sai daquele momento com uma fé renovada e uma ousadia, diz a palavra aqui, uma ousadia que lhe habilita a confiar, independente. E, queridos, nele uma vez confiando, com inabalável fé sob as mais probantes circunstâncias. Então, não importa o que virá. Eu sei que nós teremos tempos difíceis pela frente. A Bíblia já nos advertiu, mas não importa. Pode cair o mundo, né? Nós temos uma canção que nos diz: pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Então, nós vamos chegando aqui à parte final da nossa meditação de hoje. E aí, alguns conselhos. Nós precisamos, então, ser não cristãos ocasionais, mas nós precisamos de intimidade com Jesus Cristo, de intimidade com Deus. Nós fizemos aí um apelo no sábado, né, no último sábado. E se nós
reconhecermos Deus como nosso Senhor, se nós desacelerarmos, se nós confiarmos em Deus, Ele que é o nosso socorro, qual é a garantia que nós vamos ter? De que nós vamos ter muito mais intimidade com Ele, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Alguns versículos bíblicos aqui para nossa meditação. A leitura da Bíblia, queridos, traz alegria, essa comunhão com Ele. Jeremias exclama assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram um gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus é gozo e alegria. Às vezes, mesmo na dificuldade, mesmo sem vontade, e às vezes nós precisamos entender que as palavras têm poder, né? Então, não repita, não diga, eu não. Aliás, eu não falo assim, eu preciso ler a Bíblia. Não diga isso, que você precisa. Diz que você quer ler a Bíblia. Diz que você quer estar com Deus. Às vezes, mesmo sem vontade, mas você vai perceber que a Bíblia vai lhe trazendo uma nova perspectiva para a sua vida, novas descobertas. E cada descoberta, um texto que você já leu anteriormente, você relê e você tem uma nova visão dele, uma nova revelação, uma nova inspiração do Espírito, e aquilo vai lhe enchendo de esperança. Eu acho quantos aqui já não tiveram essa experiência de um texto bíblico e o Espírito Santo trabalhando em sua mente e lhe mostrando revelações novas. Isso é algo prazeroso ao descobrirmos tais revelações. Então, a Bíblia traz, sim, alegria. O pedir perdão a Deus traz paz. O Salmo diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu fulgor se tornou em sequidão de estio. Mas o que foi que fez o salmista? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E isso traz uma paz, irmãos, que não tem igual. O mundo não dá. A paz, como diz Paulo, né? A paz que excede a todo entendimento. Jesus, ele diz assim lá, o profeta Isaías diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque a ti confia. Então, essa confiança em Deus nos traz serenidade, nos afasta o medo, a ansiedade, o que pode contribuir para o bem-estar geral e para a cura de toda e qualquer enfermidade. Queridos, é por isso que a confiança em Deus é um dos remédios naturais. É um dos remédios, um dos 8 remédios de Deus. A oração, ela traz cura. Tiago diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olha que bênção. Na experiência lá da mulher, né, por 14 anos, por 12 anos, desculpa, sofria hemorragia. Depois que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz assim: coragem, filha, a tua fé te curou. A confiança em Deus é um canal de cura, sim. É um canal de cura. E ele nos incentiva a buscar essa dependência de Deus. E a oração intercessora da igreja também cura. Na continuação do capítulo 5 aí de Tiago, agora aí no verso seguinte, diz que crede no Senhor vosso Deus, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagine aí dos 100 justos, 200 justos reunidos na igreja orando. Então, a oração intercessora tem eficácia, sim. Jesus nos orientou. E eu tenho uma pregação que eu fiz recentemente que diz que Deus, ele quer agir através do homem, através do ser humano.
E eu citei a experiência de Elias. Deus diz: Elias, sobe no monte e ore para que não chova. E aí, depois de um tempo, Deus diz: agora suba novamente, agora ore para que chova. Aí vocês percebam que há uma certa duplicidade aí, uma certa incoerência. Mas por que que Elias precisava orar a Deus para que Deus não enviasse a chuva? Porque simplesmente Deus não enviasse de uma vez que Deus já havia advertido o povo de Israel, o seu povo, muito antes. Quando Deus o tirou do Egito, Deus já havia advertido as consequências de que a chuva cessaria, de que a terra não produziria, mas Deus ele quer agir através do homem. Então Elias orou e não choveu. Então perceba que Deus ele agiu através de Elias. Pronto, retornamos. E Deus ele quer agir através de nós. Então aí nós entendemos nessa experiência de que muita coisa não acontece porque a gente não ora. Deus quer que você ore. Esse é o poder da oração intercessória. Assim como muita coisa aconteceu porque você orou, e devemos continuar orando. Oremos pelos nossos filhos que estão afastados. Oremos pelo restabelecimento físico dos nossos amados. Não deixe de orar. Continue orando. Outro conselho bíblico: seguir a profecia faz a vida prosperar. Segunda Crônica diz que crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Então não negligencie o estudo da profecia. Nos aprofundemos nela, busquemos o conhecimento de Deus. Muita coisa vai acontecer nesses dias e nós cremos que vai ser nessa nossa geração. Então precisamos cumprir com os propósitos de Deus em nós, de pregação do evangelho, de conclusão, de dar o alto clamor, de buscar a chuva serôdia. Tudo isso nos está prometido e é para hoje, é para agora. Não podemos desfalecer agora, não podemos dormir. Devemos estar constantemente vigilantes. Então despertai, diz a palavra. Exercer a fé. Aí no Salmo diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, diz o Senhor. Então, exercer a fé traz força, mesmo ao corpo enfraquecido. Então, exercer a fé é importantíssimo, a confiança em Deus, receber a paz de Deus. O texto de Paulo de Filipenses que eu mencionei há pouco: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, essa paz que vem de Deus controla a ansiedade, traz paz nas aflições. E aí viver a mordomia cristã. Paulo diz assim em Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, a mordomia. Não quereis ficar ricos, diz ele. Jesus ele fala em outras palavras: não ajunteis tesouros neste mundo, onde a ferrugem e a traça consomem. Nós vamos ter aqui um momento da revista para estudar sobre saúde financeira. Nós temos um convidado especial para esse dia, que é especialista nessa área. Mas, queridos, nós não podemos deixar de entender a mensagem da mordomia para nós. Deus nos colocou nessa posição para abençoar outros, não para acumular, não para simplesmente deixar aqui. Nós temos que abençoar outros através da pregação, através do assistencialismo. Então, sejamos mordomos, isso traz paz, isso traz também refrigério para nós mesmos. Nós somos abençoados.
Queridos, Deus ele quer nos dar cura completa. Viva então a plenitude da vida cristã e a sua saúde será plena, diz o Senhor. Então, confiar em Deus também implica aceitar sua vontade. Então, nem sempre a cura física ocorre como nós desejamos, nem sempre. Às vezes a gente ora, a gente pede, a gente clama. A resposta de Deus para nossas orações, ela sempre acontece, mas às vezes ela não vem como nós desejamos. Mas saiba que a promessa de cura ela é real. Deus sempre trará cura. Talvez não seja agora, talvez não seja neste momento, talvez nós vamos aguardar Cristo voltar, mas ele promete e ele cumpre. Ele fará-nos restaurados e nós vamos esperar esse momento. Talvez possamos até descansar aqui, mas o João diz que feliz é este, que hoje descansa no Senhor, porque é um abrir e fechar de olhos para quando Cristo voltar. Amém. Nos redimir de todo o mal. Todas as coisas cooperam para o bem, diz a palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. Então, experimente esse conforto, experimente essa paz, que mesmo em meio às enfermidades, Deus está presente, Deus está no controle. Creia, confie. A confiança em Deus durante a enfermidade fortalece a fé, traz paz. Isso conduz à oração e nos permite aceitar os planos divinos para a nossa vida. Seja qual for o desfecho, Deus, ele é sábio. Deus, ele sabe. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Então, confiemos nesse Deus. Então, vivamos essa plenitude. Confiemos nele. E aí, nossa saúde será plena. Deus, ele quer dar, sim, a saúde física. Mas ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. O rei Ezequias teve aí mais 15 anos, lhe foi dado, foi isso? E aí foram 15 anos, talvez, que poderia tê-lo poupado, né, das suas atitudes. Mas que nós permaneçamos confiantes, com fé, de que Deus está no controle da nossa vida. Então, se entregamos o controle a Deus, se nós entregamos nossa vida a Deus, não temos o que ter medo. Senhor, eu já te entreguei a minha vida, então tudo que vier é Deus. Então, estejamos em paz. Amém. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa fé, para que Ele controle a nossa vida, guie a nossa vida e nos dê a paz que tanto precisamos. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com seus filhos nesta terra. O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós passa, o que estamos enfrentando, as dificuldades. Às vezes é uma doença, Pai, na família, que nos tira o sono, que nos traz preocupação. Vivemos, às vezes, no nosso limite, Pai, e como estudamos na igreja, às vezes vivemos aí constantemente atribulados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por dia, dias por ano. E o Senhor nos convida a parar, a nos acalmar, a desacelerar e confiar. Então, nos ajude, Pai. Nos ajude a estarmos entregues a Ti. Nos ajude a estarmos confiantes no Teu amor, na Tua graça. Ajude-nos a estar nos Teus pés, entregando a nossa vida, a vida dos nossos amados. E, ó Pai, e conforme a Tua santa e boa vontade, nós te pedimos que traga o alívio que precisamos agora, Senhor. Às vezes, nos sentimos como que já no nosso limite, mas o Senhor sabe. A Tua palavra garante que não seremos provados além das nossas forças. Então, o Senhor sabe o nosso limite melhor do que nós mesmos. Só te peço, Pai, que nos dê a paz e a certeza de que o Senhor está do nosso lado. A tua presença é refrigério, a tua presença traz paz.
Abençoe teu povo, abençoe tua igreja. Precisamos concluir a obra de pregação do Evangelho, Pai. Então, nos dê essa motivação, esse amor para com nossos semelhantes, de levar essa esperança que também nós encontramos em Ti, a essas pessoas que estão aí imersas no desespero. Dá-nos o teu poder, dá-nos a tua paz, o teu Espírito Santo, em plenitude, para concluir a obra de pregação. É o que nós te pedimos e buscamos hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.